Opa, voltando aqui, estava batendo um papo com a Pris Paluto lá do Centro de Cultura Cerâmica. Primeiro vídeo, primeira hora passou, e aí se você estiver vendo isso no YouTube depois, se tudo der certo eu conseguir baixar como tá dando nos outros, a gente tem a parte um, então confere a parte um lá para você não se perder e pegar todas as informações. Lembrando que os detalhes que a Pris me passar, os nomes, coisas assim, tá na descrição do vídeo aqui no YouTube, aqui embaixo, tá bom? Então eu vou chamar ela aqui de novo para a gente dar continuidade. A gente estava falando sobre corda seca de baixa e ela vai continuar no raciocínio. Deixa eu chamar ela aqui. Ainda não entrou aqui para mim. Hoje, como a Pris, meu celular está sem o apoio. Tá difícil de escrever. Vou aguardar só um pouquinho aqui que ela acho que ainda não entrou ainda na live, tá? Para quem não conhece, gente, a Pris tem lá no a Pris tem o ateliê lá, como ela estava falando, ela comercializa esmalte, tem a loja, vocês podem entrar em contato com ela para pedir informação de comprar esmalte, se você quiser. Principalmente, ela tem essas variações de cores que são muito bonitas, eu compro esmalte dela. Apesar de fazer, eu compro bastante esmalte lá, porque tem muitas cores que não compensa. Para mim, igual ela falou, são cores caras, né, para você fazer. E aí compensa mais a gente comprar. Principalmente cores, quando a gente recebe alguma encomenda que tem cores específicas, eu acabo comprando esmalte lá com ela também. E é uma pessoa incrível. Chama Centro de Cultura Cerâmica. CCC. Centro de Cultura Cerâmica. Pronto, ela entrou aqui. Facinho, se você jogar no Google, você acha. Se você não jogar no Google, lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram, tem um link lá que você pode entrar nesse link, clicar lá, tem lista de todos os fornecedores naquele link lá, tá lá o do Centro de Cultura Cerâmica da Pris, mas é muito fácil de achar, é só jogar no Google. Ela chegou aqui, vou chamar ela aqui, tá? O pessoal já tá voltando. Prontinho. Voltou? Oi, de volta. Achei que fosse Vocês mais estão. difícil, César. Tá fácil. Não, vai ficar fácil. Você vai gostar da brincadeira. Você vai fazer umas lives aí, pessoal. Ai, meu Deus. Ô, César, eu passei até perfume para fazer live, amor de Deus. Passei batom. Ah, Aí, é. nós usar aquela mulher carente, mais de 2 meses sem aluna. Nossa Senhora. Oh, mas é isso aí. A gente faz parte, mas eu tô adorando. Agora eu dei uma diminuída aí nas lives também, porque tava todo dia tava muito pesado. É Agora tá cansativo, mais né? tranquilo. Tô dando uma pausa aí, porque hoje eu fiz o levantamento lá, foram mais de 20, já tá chegando, acho que você vai ser a número 30 já que eu tô fazendo. Oh, São mais de 75 vídeos já que eu subi lá no YouTube, então, assim, tem um monte de coisa bacana e conteúdo. Deixar o pessoal que depois quiser entrar também, tá lá já, tá, gente? Normalmente a live fica aqui por 24 horas e aí no dia seguinte eu subo a live para lá pro YouTube. Se eu conseguir baixar, porque ultimamente está dando muito problema. Ontem eu perdi uma parte da live, mas tudo bem. Tá, agora essa aqui eu acho que tá certo, eu consegui salvar ela ali. Vamos torcer. bom. O pessoal está voltando aí, tá todo mundo em peso aí, Pires, se você quiser continuar, a gente estava falando de esmalte, né? A gente estava falando da linha de esmalte que você tem, que se você usa também para corda seca, você desenvolveu, e você tinha falado de corda seca com filete Sim. de lápis e de grafite, desculpa, os números do grafite, para quem não viu, entra lá depois e vê.
E também ela falou sobre duas É receitas possível, mais tradicionais, né? Para corda seca de possível fazer baixa. com a cera, viu? Com a Cera. cera. E também, César, eu não faço, mas eu já vi pessoas fazerem com carbono. Então, daí você precisa de um carbono com muita gordura Muita também, né? gordura. Aqueles carbonos azuis. Foi você falando, foi muito legal, porque há uns dias atrás eu fiz uma live aqui com a Alessandra Volper, a gente falando sobre, inclusive ela falou para entrar em contato com você, que ela quer conhecer os seus esmaltes, ela tem um ateliê de Eu pintura ouço de falar baixo muito esmalte, dela, gosto do trabalho dela, ela mas tem um nós ateliê de não nos pintura. conhecemos pessoalmente. Eu espero muito poder conversar com ela, assim. Legal. Ela tem um ateliê de pintura de baixo esmalte lá em Santos, e aí na live ela falou assim, dá para fazer com carbono para passar o desenho para cerâmica, né, para poder pintar, mas aí tem que ser aquele carbono de impressoras, aquelas impressoras antigas. Eu falei, nossa, eu ganhei um monte desse carbono. E aí já é interessante, e esse carbono já não funcionaria para corda seca, porque como ela falou, esse carbono já não tem tanta gordura para não interferir no baixo esmalte, né? Precisa então de um carbono mais gorduroso para Assim, repelir. é que na realidade, assim, a gente, assim, quando a pessoa tem dificuldade para desenhar e precisa passar com carbono, por exemplo, se a pessoa vai fazer uma pintura de baixo esmalte, ela não pode fazer com carbono gorduroso, porque eu te falei, o carbono vai Exatamente. repelir o esmalte. Vai repelir o esmalte. Então, ela precisa de um carbono. Tinha um carbono, César, que era um carbono que vinha nas notas fiscais antigas, bem antigas. Ele era um carbono preto, ele tem baixa quantidade de gordura. Então, esse é um carbono... É esse aí que eu tenho bastante dele. Isso, esse é um carbono que vale a pena guardar, porque quando você vai aplicar o desenho com ele, não aperta muito o lápis, ele só tem que dar uma leve nuance do desenho. Então, daí você pode fazer N pinturas em cima dele que ele não vai repelir. Agora, se você quiser um carbono que ajude a repelir o esmalte, você precisa de um carbono bem gorduroso mesmo, aqueles azulados, aquelas coisas assim. Sim. E você aperta bem firme para ele marcar e soltar essa gordura ali. Mas eu também não gosto disso. Eu só estou dando dicas porque eu já vi pessoas usando. Mas no final eu vou dizer para vocês quais são as minhas preferidas. Tá bom? A Pris desenha tão bem, ela tão a mão solta que não precisa de carbono, não. Tranquilo. Mas são 11 anos brincando de corda seca, né, César? Pois é. Também, nossa, e ela pinta, gente, ela pinta a nível de encomendas de larga escala. Ela, igual ela fala, né? Você senta lá na frente da televisão e fica pintando, né? Eu gosto de produção, César. Eu ligo a televisão, pego, fico ouvindo. Às vezes eu não estou nem vendo. Meu marido fala assim, você não vai ver? Eu falo, não, mas eu estou vendo. Para que eu... E, estou ali pintando. Então, eu produzo até, 11 horas da noite eu estou produzindo. Eu não consigo assistir televisão se não estiver pintando. Só mulher tem esse dom, viu? Só mulher tem esse dom. Só fazer duas coisas ao mesmo tempo e dar atenção. É o que eu falo com a Mariana. Tem vezes 3 coisas ligadas ao mesmo tempo e ela está prestando atenção. Mas é isso aí. Ainda bem que vocês podem ter nós mulheres, né? Para ter essas 3 funções, né? A gente lava a cozinha e ajuda vocês na cerâmica. Pois é. Nossa, nem fala. Mas é isso. Acho que já chegou bastante gente aí. Pode seguir aí, Pris. Pode falar. Que você Vamos falar então assim. A gente falou, então, das tintas. Dá para fazer. A gente só falou assim das pinturas de baixa temperatura, né? Então, se você vai pintar uma peça de baixa temperatura, com a corda seca, a gente sabe, né, que a baixa temperatura para o utilitário, ele é um complicador, né? Sim. Mas deixa eu só te interromper uma coisa que é interessante o pessoal entender, que assim, a corda seca, ela veio de uma vertente porque a facilidade também antigamente, tinha muita pintura de baixa temperatura, né? Que o custo era menor, o forno, tudo.
E aí agora a gente está tendo muito essa demanda da alta temperatura, né? Eu acho que daí começou essa também dessa... O pessoal nem tinha esse conhecimento hoje, né, o César? Porque tudo que a gente tem de alta temperatura foi com todos esses avanços tecnológicos, né? Então, Exatamente, a indústria exatamente. foi se expandindo e foram vindo novas... E a gente foi aprendendo com muitos erros também. Porque eu, quando aprendi corda seca, o professor falava, é assim, tem que ser assim, tem que ser assado. E eu descobri que não precisa ser assim, assim, assado. Pode ser do jeito que eu quiser e das formas que eu achar melhor e descobrir. Tanto é que hoje existe a corda seca voltada para alta temperatura, que nem isso existia no passado, em que a gente faz só a marcação com o grafite ou apenas com a tinta corante sem isolamento, tá? Mas eu vou Isso. falar disso daqui a pouco com você. Perfeito, perfeito. Sobre a O que você aplicação. estava falando, só para situar, você estava falando sobre essa diferença, né? Que a questão do baixo esmalte não ser tão indicado para o utilitário. Daí eu te cortei. Segue, você estava falando aí desse A questão processo. assim, a corda seca. A gente vê, já vi muitas xícaras, pratos, um monte de coisa pintada com corda seca em produtos utilitários, mas a gente tem que chamar a atenção que é um produto utilitário, mas ele não tem durabilidade por conta dessa baixa temperatura. E outra coisa, gente, não adianta você... Se vocês forem pintar a baixa temperatura, não precisa escolher uma massa de alta temperatura, porque senão a sinterização dela é muito alta. Então, vai fazer uma peça de baixa temperatura, de corda seca de baixa temperatura, escolhe uma massa de baixa temperatura, né? Eu gosto Isso. muito hoje de fazer sobre a terracota. O Pascoal, ele está lançando agora uma nova terracota, mas eu sempre trabalhei com a terracota do Pascoal e eu queimo a terracota dele tanto em baixa, mas em baixa fica aquele tom avermelhado de Eu tijolo, também, eu né? também queimo, assim. E também você pode chegar numa terracota nessa cor, que é o que a nova terracota do Pascoal agora, eu acho que ela vai proporcionar isso, pelo que eu vi lá. Eu Isso, cheguei, né? Esse prato é, está queimado em 1.200 graus, viu, César? Ó, perfeito, é uma queima, perfeito. é uma queima que eu já considero alta temperatura. Sim, 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 Você sabe, César, sim. que aqui no ateliê, eu vou só dar um gancho, um negócio que eu falo, porque aqui eu falo assim, para efeitos artísticos, eu faço uma outra classificação da temperatura, César. As pessoas me chamam de Perfeito, louca, mas eu vou te mostrar por que eu sou louca. Espera só um pouco. eu entendo. Vamos lá. Quando é alta temperatura, tem uma linha da Amaco, que é importada, que ela é uma linha que, assim, ela queima em cone 5 e cone 6, tá? Que é a linha PC. Cone 5, qual a temperatura que inicia, mais ou menos? Não é mais ou menos Acho que 1183? 180, Por aí. é isso, isso. Os americanos consideram média temperatura, mas aqui eu falo assim, eu já considero uma alta temperatura, porque dependendo, por exemplo, a terracota, ela queimada em 1.200 graus, 1.180, ela fecha muito bem. A gente Sim, tem sim, feito xícaras, canecas com ela nessa temperatura, nossa, fica uma belezinha, principalmente pintada com corda seca. Então, eu falo que acima de cone 5, para efeitos de pintura, gente, eu digo que é alta temperatura, tá? Mais para frente vocês perfeito. vão entender por que eu falo isso. Só para dar um gancho aí. Mas então é isso. E como que aplica? Então, você fez os filetes. Então, vamos voltando lá. Formas de filetamento: óxido de manganês, grafite, neutrol, cera. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que é isso. Então é isso. Então existem essas formas de isolamento. Preenchimento com esmalte de cobertura uniforme para baixa temperatura. Essa cobertura tem que ser uniforme. Não importa se ele se ele é mais fosco,
se ele é semifosco, se ele é mate, mas ele tenha uma cobertura uniforme, porque o que a gente vai prestar atenção na corda seca é que não existam manchas, que aquilo tem uma uniformidade, tem um relevo, né, para ficar algo bem interessante, tá? E o esmalte ele tem que ser um pouco mais encorpado, não muito líquido, porque senão você não consegue pegar com gotinhas no pincel. Então, vamos lá. Para preenchimento com esmalte, você pode usar esse pincel, que é aquele que eu te falei que usam muito na Espanha, que tem esse pelinho no meio. Esse pincelzinho fininho. Pode usar, olha lá, César, palito. Palito. Pode usar pera e pode usar um aplicador especial, tá? Isso para o preenchimento do desenho com esmalte. Com esmalte, tá? No caso quando o esmalte para preencher com o pincel, eu sugiro assim, você tem que começar a fazer testes. E eu gosto de sempre estar com a tinta numa tampinha de plástico. Porque para conseguir pegar, César... Levanta um pouquinho aí, tô vendo. Para conseguir pegar a gotinha... Aí, ó. Essa tinta aqui, ela tá muito grossa. Então, eu tenho que pegar, vou mostrar para você, que assim, essa gotinha, ela não pode desprender com facilidade, tá? Mas ela tem que cair, tá? Então, se você tem lá, você pega a tinta, ó, ela tem que cair. Não com muita facilidade. É essa gotinha que dá tempo, às vezes, ó, de chegar até a peça. Você levar lá na peça. Depositar, tá? Então, esse pincel, ele funciona assim, esse daqui. Só que esse é um pincel que você precisa embeber mais ele na água, no líquido, né? Na tinta. E daí você vai com a pontinha, vai aplicar. E uma outra forma é o palito. Só que a aplicação do palito, você tem que estar assim, com um pote com mais ou menos uns 4 centímetros de tinta, porque você precisa mergulhar o pincel, ó, para ele segurar a tinta, mergulhar o palito e ele segurar. Eu gosto muito de pintar com palito também, tá, César? Porque ele é bem firme, o palito, a ponta bem fininha. Quando a ponta não estiver fininha, você vai lá, pega uma lixa, dá uma afinadinha nele. Então, o palito é muito interessante também. Depois tem a pera. Eu não gosto de pintar com a pera, porque ela essa daqui ainda é pequenininha, ainda ela encaixa bem entre os dedos. Mas hoje, César, eu uso esse produto aqui, ó. Ele é um potinho muito flexível, tá? Ele é bem flexível. Ele cabe uns 30 ml de tinta, que é o suficiente, porque assim, quando você põe muita tinta também, pote maior, você não consegue... esse encaixe do dedo. A pegada na mão, né? Fica confortável, né? Porque se é algo maior e você fica apertando, você vai com o tempo ficar com dores, né? E eu já tive problema no meu pulso, ó. Tive que operar, né? Então eu prefiro não... Agora, um detalhe. Infelizmente, isso daqui é Xing-Ling, tá? No Brasil, eu já entrei em contato com algumas empresas. É um negócio tão fácil, César. É o tubinho, uma tampinha. Essa ponta que eu tenho aqui, ela parece aquelas injeções, aquelas agulhas de veterinária, tá? Isso. Mas esse potinho, eu vendo ele com vários tipos de pontinha, tá? Então, vem vários tipos de pontinha. Mas, infelizmente, é um produto made in China. Poderia ser brasileiro, né? Pois é. Infelizmente... Mas é aquilo que a gente estava discutindo outro dia, que é a questão da quantidade de produção, né? Não tem como... É muito baixa. Então, para uma indústria, eu já entrei em contato para fazer um molde, para fazer a produção. Então, eles cobram um X para fazer o molde. Daí eles daí eles querem, você tem que encomendar, sei lá, 20, uma tiragem muito grande. E a gente não consome tudo isso, né? Então, infelizmente, assim, a gente tem que, nesse sentido,
aplaudir a China, né, por Pois é. essa condição de mandar tudo para o mundo inteiro aí, poder fabricar coisas bacanas assim, né? Mas fazer o quê? Hoje o que eu mais uso é isso aqui, César, porque como a minha Entendi. pintura é de alta, eu uso mais assim, eu faço a marcação com lápis e uso isso daqui, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Tá. Deixa eu te perguntar só uma coisa aí que você falou aí. Por exemplo, aí nos seus esmaltes, vamos estar falando dos seus esmaltes aí. Se você perceber que a densidade dele está ruim, você, para melhorar essa densidade, você faz com o quê? Com água? Tem Olha, alguma coisa? outro dia, uma pessoa veio aqui e me falou assim: ah, eu comprei uns esmaltes lá na Rise, mas eles vieram empastados, aquela pasta. Eu falo, gente, quisera eu só comprar esmalte empastado, porque se ele está empastado, você consegue multiplicar, né? Por exemplo, da Rise, Certo. eu sempre uso água destilada, ou eu compro no posto de gasolina, que é água de bateria, né? Por quê? Porque a gente não sabe, assim, às vezes, quando está em Muito cloro, muita muito coisa, né? cloro. Porque o cloro, o que que acontece? Às vezes a pessoa compra um pote, coloca água aqui. Se tiver cloro, o cloro vai fazer essa separação, né? Ele vai decantar, que é a função do cloro mesmo, né? Decantar a sujeira. Então, eu não aconselho. Então, eu uso água. E esse esmalte você pode colocar ele até uns 30% de água, eu acho muito, tá? Uns 20% de água, embora a gente fale aqui até 30%. Mas assim, você dá uma dissolvida para poder pintar. Mas assim, eu prefiro comprar o esmalte empastado do que um esmalte muito líquido, porque se você compra um esmalte muito líquido, para melhorar ele, deixar ele mais espesso é mais difícil do que você diluir, né, César? Então, a pessoa reclamou. Então, pensem bem. Quando você compra um esmalte que esteja um pouquinho mais empastado, é vantajoso, porque você vai agregar água ou você vai colocar um pouco de hidrossolúvel e você vai ter mais esmalte. Agora, você compra um que é Perfeito. água só. O ano passado, eu tive sérios problemas com uma marca que mandava um esmalte para mim que era uma água só. Eu não E tinha aí fica condição. mais difícil, né? Porque você não consegue dar densidade, né? É. Então, Então, por isso a dica é, se precisar temperar esse esmalte aí, dar uma melhorada nele, água destilada, a água né? destilada. Para quem não conhece, a água de bateria vendida nos postos de gasolina, tá? Ou se alguém tiver laboratório, pode ir no laboratório, que tem um laboratório que às vezes pode, você leva um galão e eles podem vender água destilada para você. Tá. Tá bom? Ó, gente, tem algumas perguntas aí, mas assim, por exemplo, a Patrícia Degrando perguntando que temperatura você queima. Hoje, igual a Pris falou, os esmaltes dela tem um range de temperatura desde cone 0,6 a cone 6, né? Eu Você acho hoje está queimando, hoje você está queimando aí 1.200, né? Que você falou que você está queimando essa terracota aí do que Pascoal. a do Pascoal, a terracota, sim. O que eu digo é o seguinte, o César, a pessoa tem que fazer uma, por exemplo, eu acho que quem vai optar, quem tem um forno de baixa temperatura, optar assim, ver se o forno ele chega mais alto um pouco, porque outro dia teve uma aluna que falou que o forno dela chega só 900 graus. Eu acho muito pouco, porque os esmaltes hoje industrializados, eles exigem uma queima um pouquinho mais alta. Principalmente se você Sim, usar os importados, eles pedem ali uma queima de 1040 graus por aí, né? Então, tem que observar isso. As pessoas precisam ler o que realmente aquele esmalte estabelece. Então, quem for fazer perfeito. queima de menos de 1000 graus, procura uma marca que queima, porque não fica legal. Vou dar um exemplo. Você pegar um esmalte o SC da Meiko, é um esmalte que, se você olhar no rótulo dele, ele pede uma queima mais ou menos de 1040 graus. E você queimar isso a 900 graus, 950, não fica um trabalho bonito, César. Infelizmente, você Certo. olha, você não percebe que tem alguma coisa errada. Então, eu acho assim, quem conseguir fazer uma queima de corda seca de 1000 a 1040 graus, isso em baixa temperatura, é legal. Você percebe uma diferença nisso. É possível fazer em qualquer temperatura, César, né? Só que Sim, sim. para
queimar 1240, você já precisa um esmalte para essa temperatura, né? E daí já é um outro passo que nós vamos falar agora há pouco, que é uma variação da corda seca feita com esmaltes de efeito, que é possível. Isso. Tá. Antes de você falar, só deixar uma ressalva que você passou um pouquinho rápido lá na questão, mas só para o pessoal entender que estão perguntando aqui sobre a questão do utilitário. Gente, a gente veio discutindo já há um tempão sobre essa questão de utilitário nas lives. Eu estou conversando com o pessoal do Estúdio Neves, possivelmente ele vai fazer uma live com a gente, um cara muito bacana na área de utilitários. Então, vocês têm que se preocupar com o utilitário, que é o seguinte, não é só o esmalte no utilitário, é a argila que você trabalha para o utilitário. É igual a Pris falou, você queimar em baixa temperatura, você precisa de uma argila de baixa temperatura para poder sinterizar, fechar e ter o mínimo de absorção possível para dar resistência e conformidade com o esmalte também para essa temperatura. Você tem um utilitário aí de boa qualidade, sem ter penetração de água, sem ter problema de coisa. Perfeito? Aí, se você vai fazer alta temperatura, mesma coisa. Qual é o problema que todo mundo faz, que vem fazendo? Compra uma argila de 1.300 graus e faz uma queima de 980 a 1.000 graus. Ou seja, você não atingiu a maturidade dessa argila, seu material vai estar muito inferior à frágil, porosidade, tudo isso. Então, gente, se atente a isso, mas aí você pode fazer utilitários sem problema nenhum e usar a técnica que a Pris vai falar aí agora sobre pintura também. César, eu acho que assim, a maioria das pessoas incorre no mesmo erro, né? Que todos nós no início, né? Que é assim, quer atacar por todos os lados, querer comprar de tudo. Mas eu acho que assim, hoje as pessoas que estão iniciando, elas devem procurar uma orientação. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um forno de baixa em casa, ela pode fazer coisas muito bonitas com, né? Não digo assim, ela não vai conseguir fazer peças para restaurante, mas ela vai conseguir fazer no setor de decoração coisas maravilhosas. Então, ela tem que saber qual esmalte utilizar, qual a melhor massa cerâmica. Então, não existe massa boa, massa ruim. Não existe tinta boa, existe ruim. O que existe são pessoas mal preparadas. A pessoa bem preparada, ela trabalha com qualquer material. Tanto é que a gente vê aqueles vasos marajoaras incríveis, tudo queimado a lenha, em baixa temperatura, e aquilo vende pra caramba. Então, assim, tem que saber com o que você trabalha e fazer o melhor dentro do que você tem. Por isso que eu estava falando, a gente quer trazer, eu vou tentar trazer, essa questão. Você está fazendo um utilitário, o que a gente se refere seria para cozinha mesmo, para restaurante, para uso diário. É bem diferente de qualquer outra grama de trabalho que você vai fazer decorativo. Você pode ter N possibilidades. Igual, por exemplo, a gente já falou com a Val, que ela queima em baixa temperatura, pinta a frio. Ela tem um resultado para joias dela, trabalho de joia incrível. A gente trouxe o Adélio aqui fazendo a cerâmica na Marajoara também, queimando em baixa temperatura terracota, pintando a frio e fazendo um trabalho super vendável, super decorativo, super ilustrativo com a história. Então, vai para a vertente da onde você vai aí. Então, é isso né? aqui. A gente vai fazer o melhor com aquilo que a gente tem em mãos. Isso. Então, eu acredito que hoje tem pessoas que fazem um trabalho de baixa muito melhor do que pessoas que fazem um trabalho em alta. Então, é observar o que você tem em mãos e dar o melhor possível. Então, não existe massa ruim, massa boa, porque eu já vi gente trabalhar com barro ali de barranco, fazer coisas maravilhosas. Então, é isso que a pessoa centrar, estudar que tudo dá certo. Né? Tá. Uma pergunta que fizeram aqui, só para a gente coisar para a Pris continuar rapidinho, senão vai para 3 horas de live. É o seguinte, toxicidade... A gente falar um pouquinho da alta temperatura e sobre Isso, da alta temperatura. Isso. Toxicidade de esmalte, falou assim, mas se eu usar de baixa toxicidade. A gente já discutiu bastante sobre isso, o Rizzi também, a gente já fez algumas lives com ele, coisa assim. Gente, hoje o aspecto mudou muito, né? A questão industrial mudou muito. Então, por exemplo, está se adotando aqui, por exemplo, os esmaltes que são atóxicos para você usar utilitários. E aí, gente, não tem mais tanta preocupação. Lógico, desde que você compre o produto de pessoas idôneas, que têm informação, que têm conhecimento.
muitas pessoas vêm, hoje mesmo fizeram essa pergunta para mim, César, você vende esmalte? Fala, não vendo esmalte, porque a Pri está aí, ela sabe de todo o processo de legislação, para você ter um químico, uma pessoa trabalhando, tudo isso para ela poder comercializar os esmaltes, né, e dar segurança para poder fazer esse tipo de coisa. Então, é um assunto muito complexo, não dá para a gente abordar isso aqui. César, eu ainda só vendo esses esmaltes porque eu tenho o respaldo da RISE, tá? Porque eu também não posso produzir, porque para produzir você tem que ter um químico responsável. Sim. Então eu não tenho. Então eu tenho o respaldo da RISE para isso. Mas, perfeito, além da verdade, a gente está lidando em um mundo um pouquinho, assim, não tão... cuja legislação ainda não está muito em cima. Não, graças aqui a Deus, não. que na legislação não está muito em cima da gente, porque se ela viesse de verdade, a gente não conseguiria nem manipular nossos esmaltes para uso próprio. Exatamente. A gente não conseguiria comprar esses pozinhos que a gente compra, porque tudo isso é um material químico e tem uma legislação específica. Então, mas para o mundo da cerâmica artística, ainda isso está um pouco longe. De certa parte, graças a Deus. Mas para você ver, aqui no ateliê, eu pago uma empresa que é a Medical, que faz toda a parte de medicina do trabalho. E todo o ateliê, ele está em nível 1. Em nível 1, nós somos obrigados a usar luva e máscara, mesmo no processo de pintura, tá? Foi por isso que eu consegui o alvará do ateliê, porque eu não sei quem é que tem alvará para esse tipo de negócio, que é muito complicado. De atividade. Eu demorei 5 anos e, muita batalha e ainda não consegui todos os certificados. Inclusive, para eu vender a tinta em pó, é um outro registro, é uma outra... Mas não vem ao caso. Eu acho que, graças a Deus, a gente não, pra... Só é isso aí. É uma questão que é bem mais complexa para a gente conversar. Depois, quem sabe, a gente consegue bater um papo com alguém sobre essa questão aí de toxicidade, de uso, mas... Sim, é interessante porque eu tenho visto assim, o Caio, você, o Renato, e todo esse pessoal muito já familiarizado com essas questões da produção. Eu acho super bacana, mesmo porque nós, nesse mundo cerâmico, nós não temos nenhum órgão que nos represente, né? A gente tem aí na cerâmica industrial, mas na cerâmica artística nós estamos praticamente largados, né, César? A gente não tem muito, a gente não tem nem como cobrar nossos direitos porque a gente não tem nenhum órgão representativo, né? Então, não sei até que ponto isso é bom, isso é ruim, mas é por aí. E aí fica aí essa dica aí para vocês que estão preocupados com relação a isso. Se preocupe, porque como a Pris falou, nós não temos uma legislação, igual tem nos Estados Unidos, se full safe, se você pode comprar para utilitário, a gente ainda não tem. Então, se preocupe com a idoneidade aí de quem você está comprando, os materiais, os esmaltes, para você ter essa certeza que essa pessoa está te garantindo o uso correto do material e que está usando, sim, elementos que não vai causar problemas. Então, só isso. Nós temos, viu, César, a Rise, todos os seus esmaltes, o Renato, se é tóxico, está escrito lá. O meu amigo Silvio da Triarte também tem tido essa preocupação também de marcar lá que se é tóxico. A gente tem outras empresas aí que eu não conheço muito. Os esmaltes americanos são todos, tem legislação, tem selo, tudo. Então, assim, e mesmo quem faz em casa, que eu não julgo ninguém, né? Eu acho que a gente tem dificuldades de acesso. Quem faz, por favor, tomar cuidado, já que já temos a pandemia aí para usar máscara para a pandemia, vamos utilizar também no nosso trabalho, usar luva. Perfeito. E façam o que vocês quiserem, mas com segurança, né? Perfeito. Voltando aí à corda seca aí. Você estava entrando agora no universo da alta e dos esmaltes de efeitos aí na corda seca. Fala aí pra gente. Então, só voltando, em relação à marca de esmaltes, eu prefiro assim, o que eu te falei. Eu tenho os meus, é lógico, aproveito o espaço para divulgar. Compre meus esmaltes aí, os esmaltes da... né? Mas assim, não tem uma marca específica, gente. É aquilo que lhe, no momento, lhe parecer mais fácil e ter esses bons resultados, né? E que tenha boa cobertura.
Então, eu acho que cada Perfeito. artista escolhe o melhor, né? Principalmente em relação à secagem. Porque, assim, a gente tem a questão da secagem rápida da tinta, mas eu tenho uma técnica de pintura, de esmaltes, em que eu vou misturando as cores ao pintar e vou dando um degradê. Então, é uma corda seca em degradê, que, Isso eu achei modéstia à incrível. parte, eu fiz isso e eu não vi isso em outros locais, e eu faço isso naqueles vasos, em alguns vasos que eu faço. Eu vou pedir para o meu filho pegar lá para mim, um vaso, Tá. aquele do camaleão, sei lá, em que eu faço essa mistura de cor durante a aplicação da tinta. Então, nesse Aham. caso, a tinta não pode ter secagem rápida, ela tem que ser lenta para dar tempo de você mesclar, entendeu? Tá. Ó, Agora, só para o gancho aqui que você falou de venda, tem gente perguntando. A Pris está aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, tá? Tá difícil daí deixar o contato aqui, mas no vídeo do Avenida YouTube vocês podem Conceição, achar. Avenida Conceição 981. Isso. Pode jogar no Google, Vai é, aparecer Centro lá. de, Cu- Centro de Cultura Cerâmica, joga no Google Centro de Cultura Cerâmica, CCC, Centro de Cultura Cerâmica, que você bate nos dados lá da Pris, você entra em contato com ela para comprar os esmaltes. Tá. Então, César, Fala. dentre todas essas técnicas, daí nós vamos lá. Então, a gente tem lá aquela terracota do Pascoal, que eu te falei. Aqui Vou do tirar os lado, comentários aqui, tá, gente? Desculpa aqui, tá. só para poder ficar mais visível. Aqui Pronto. feita com, ó a questão que eu falo do filete, ó a precisão desses contornos, né? Ó, tem Verdade. quebra. Por quê? Porque eu não usei um lápis muito gorduroso, eu apenas marquei o desenho, fiz a aplicação com o pincel, tá bom? E queimei em 1.200 graus, olha que peça graciosa, né? É isso aqui. Daí, Uma pessoa perguntou qual que é o seu preferido para usar? É o lápis. Você usa o preferido seu é não, não? nas minhas obras, César, eu prefiro usar o lápis, mas eu uso, tem essa vertente que eu chamo da falsa corda seca. É isso, isso. Essa falsa corda seca é um curso que é o que eu faço aqueles pratos de Cristo e o que eu faço os vasos que eu te falei, né? Por que eu falo de falsa? Porque eu vou usar no contorno apenas um corante ou um engobe. Esses engobes prontos, pretos, ou aqueles underglazes importados, Sim, eles não têm brilho, não tem né? fundente. Na realidade, esses underglazes têm muitos importados, principalmente da Amaco, que eles queimam em baixa e em alta, tá? E esses underglazes, eles funcionam como os engobes que a gente faz por aí. Então, eles são vendidos em potinhos assim, ó, tá? Tem várias cores, mas o ideal para usar é sempre assim, ou um chocolate bem escuro, né? Um chocolate quase preto, ou preto realmente, né? Que é o que eu faço essas peças aqui, ó. Olha só. Então, o que eu falo para você do degradê, eu não sei se dá para ver o degradê das Sim, a cores, folha dá para ver tá que ela bem? vai mudando, sim. Porque tem algumas pessoas que fazem a pintura, pinta de branco e depois vem pincelando por cima, né? Com outra cor para fazer o degradê. Eu acho que aí pode ser considerado uma vertente da corda seca, mas a corda seca é assim, você aplicou a tinta, está terminado, né? E esse degradê é feito na própria aplicação, então a tinta tem que estar bem mole, né? Com secagem lenta, para a gente poder fazer nos degradês. Nesse vaso especificamente, eu usei uma tinta corante. Ela tem, eu acho que, eu não sei, como é uma tinta corante que eu comprei, eu não sei se, assim, se ela tem um pouco de esmalte, se tiver, muito pouco, só para aderir à peça. Eu acredito que seja isso, porque não tem brilho, né? Sim. Ou senão eu uso um engobe preto. Na realidade, ele não vai isolar. Por isso que eu falo que também não é corda, que seria uma Sim. falsa corda seca, porque eu vou ter que pegar com a tinta bem próximo ao traço, encostando. Ele não pode separar do traço, porque se você usar uma argila branca, ele vai aparecer aquele
branquinho. Então, é a técnica mais difícil que eu faço. Para você Aham. esse vaso, eu demoro mais ou menos uns 15 dias para fazer um vaso. Tá? Nossa. E aquele prato de Cristo, deixa eu pegar aqui. Deixa eu só explicando aqui para vocês rapidamente. A gente falou no início sobre o lápis, as duas receitas que ela passou para você repelir. Esses materiais têm repelente. Nesse caso desse vaso que ela fez, ela usou já um engobe ou então uma tinta corante, um underglaze, que não repele, mas ficou o filete desenhado lá. E você tem que tomar mais cuidado porque você não tem o repelir, então você pode passar com a tinta sobre ele. Quando a gente está passando, se a tinta passa, o esmalte ele passa por cima do filete, quando você vai tirar, sai junto, Tira porque tudo. daí ele Sai junto gruda, o filete. sai junto. E para retocar fica mais difícil. Então é uma técnica que requer mais tempo. Mais habilidade. Eu até fui um dia na Ceramics dar um workshop lá e a gente fez um pratinho bem pequenininho, César. E foi o dia todo de curso e o pessoal, teve gente que ainda não terminou, um pratinho pequeno, porque para fazer o falso mosaico. Porque você, além de filetar, você tem que mapear. O que é o mapeamento? É isso que é louco. Quando você vai fazer um desenho em corda seca ou falso mosaico, você precisa mapear, né? Mapear, então você faz os quadradinhos lá e começa desde a tinta mais clara, você tem que numerar as tintas e numerar onde você vai pôr as tintas, como faz o mosaico, né? Sim. E esse daqui Olha é aí. o trabalho que eu faço. Olha isso, gente. Isso é o falso mosaico, tá? Gente, é sensacional. Esse prato tem 40 Dá um coraçãozinho aí porque merece. Se você olhar de longe, você fala que é um mosaico que ela cortou pecinha por pecinha para montar e você vê toda a expressão e a mudança de tom, de cor, né? Isso que você falou que é o mapear, né? Porque você tem aí, vou falar assim, você tem o roxo que vai surgindo para o branco, que vai clareando, e aí você tem que fazer essa parte de mapear para você chegar nesse resultado. Você me contou desse processo, eu achei fantástico. Esse processo, César, na realidade, assim, quando eu aprendi a corda seca, eu só aprendi, né, os desenhos tradicionais. Na faculdade, eu aprendi mapeamento, que era uma espécie de... a gente fazia umas pinturas, lembrava muito aquelas pinturas de Picasso, né, umas coisas assim. Então, a gente tinha que meio que mapear. E isso eu fui transportando para cerâmica, até que eu cheguei nessa técnica desse falso corda seca. Mas é engraçado, César, que depois que eu fiz o falso corda seca na cerâmica, eu descobri que o pessoal já fazia falsa corda seca em pintura fria. Não, é falsa corda seca e faziam também falso mosaico com tinta fria. Então, quer dizer, tinta fria. As coisas vão... Sim. Então, esses dois trabalhos que eu mostrei para vocês, só dá para fazer em baixa temperatura, tá, gente? Olha isso. Olha isso. Olha o degradê. O degradê. Só que vocês estão vendo como o brilho é intenso até na linha? Sim. Por quê? Porque aqui esse eu passei um vidrado, né? Um color por cima. Você passou um transparente sobre. Para intensificar o brilho, né? Então, isso. Essa série se chama Selva Seca, né? Em referência ao nome e aos animais, tá? Então, César... É que, assim, olhando para essas peças que você acabou de mostrar, para a pessoa, por exemplo, para quem vai pegar isso numa peça, com uma pintura a frio, é uma coisa. Agora, quem entende do esmalte, sabe que você está trabalhando com esmalte, isso tem que ser queimado, passar por esse processo para conseguir essa fineza de degradê e resultado de cor, é algo muito complexo para você estudar e chegar nesse resultado, né? E é difícil, César, porque na corda seca, esse tipo de tinta, depois que você passa, ela seca, ela fica esbranquiçada, né? Então você não consegue... E aí você não tem noção.
né? É diferente de quem trabalha com a tinta corante, né? Que você pega uma tinta corante, você passa, você já tem uma ideia de como ela seca, mas você já tem mais ideia. Agora, esses esmaltes, assim, que para corda seca, qualquer, ele fica esbranquiçado, então realmente você tem que conhecer muito. Por isso que eu falo, não vale a pena ficar mudando de marca, de esmalte. Escolha uma marca e invista nessa marca que você vai ter bons resultados, porque esse trabalho é um trabalho que eu estou há quase 10 anos nele, né, César? Então é muito tempo para se aperfeiçoar. Então não vale a pena ficar arriscando, não. Ó, gente, não tem fundo, né, Pris? Não tem fundo. Você riscou, você mapeou, riscou, fez o filete, aí você veio com a tinta já criando o desenho, respeitando a margem e fazendo o degradê, já misturando a tinta, né? A pessoa perguntou aqui. É verdade. E outra coisa, eu acho assim, para quem está começando agora, César, começa com, eu acho assim, eu gosto muito quem tiver condições de fazer alta temperatura, a massa tabaco, eu falo que ela é amiga dos iniciantes, tá? É linda, né? Na massa tabaco, qualquer defeitinho, qualquer tracinho, ela camufla. Então, você queima em 1220 graus, camufla qualquer defeito. Então, eu assim, aluno iniciante, vamos para alta temperatura, tá? Eu acho que a baixa temperatura, principalmente quem quer um caminho mais artístico, tem que ralar um pouquinho mais, né? Porque a baixa temperatura, a gente fala baixa, mas ela é muito mais difícil, César. Porque na baixa temperatura, qualquer furinho, qualquer bolinha, qualquer risquinho, qualquer mancha aparece. Na massa tabaco, tudo vai ficar camuflado. Né? Mostra aí pra gente a peça aí. Isso daqui é uma peça que já identifica bem meus trabalhos de alta, que tudo que eu faço em alta aqui tem esse arabesco, que eu chamo de ornamental design, tá? Tá sobre uma massa tabaco queimada em 1220 graus, que eu acho que a massa tabaco 1220, ela fecha bem, esmaltadinha aqui, né? Sim, bastante. Assim, a tabaco também, quando a gente queima 1240, ela escurece muito, aparece muitas pintas. Explode muitas pintas, né? Porque o manganês vem para fora. Ela não dá um trabalho muito bacana, então eu prefiro a terracota queimada em 1220. Então eu já cheguei no ponto que eu queria para essa técnica, a massa tabaco e a marfim também em 1220, para essa técnica ela funciona bem, tá? Não adianta querer fazer isso na Shiro. Não, porque a Shiro é muito porosa e ela é para 1300 graus, né? Não adianta, é outro perfil. Essa tabaco é lá do Pascoal, tá bom? Hoje eu também tenho a representação da massa Pascoal aqui na Zona Norte, embora esteja devagarinho, né? Ainda mais com essa pandemia, mas vamos ver, vamos torcer para que no futuro a gente faça um trabalho legal. Se alguém estiver vendo também, eu não sei, agora você me corrige, tá? Porque se estiver errado, a Pris também tem, pelo menos na loja 2 que ela tinha lá, ela tem materiais, além disso ela tinha também peças, né, Pris, para poder fazer pintura. Se a pessoa não produz, não faz as suas peças, se quiser ir lá comprar a peça pronta para poder fazer pintura, a Pris tinha várias linhas que você vendia lá, né? Não sei se continua, você vai estar trazendo... Eu tinha muita peça de baixa temperatura, porque quando eu iniciei na cerâmica, eu também fazia muita coisa de baixa temperatura. Lá no início, muita coisa de baixa temperatura. Hoje, para mim, a baixa temperatura ela não funciona mais, a não ser no segmento artístico da corda seca, que são esses produtos que eu faço. Mas o setor utilitário é um setor que cresceu muito e é o setor que mais dá rendimento hoje para o ceramista. Então, assim, é uma coisa também que precisa se pensar, né? Então, quiser ganhar dinheiro, infelizmente, a corrente artística é mais complicada, mas o setor de utilitário, ele é bem promissor, viu, César? É que as pessoas não estão preparadas para isso, porque quando eu falo promissor, é na questão de produção. Aliás, eu vou dar uma dica muito legal. Aqui no Brasil não fazem muito, mas assim, os azulejos de corda seca, César. É possível fazer o azulejo, pode ser de terracota, e a aplicação do filete pode ser feito na serigrafia.
Não é minha especialidade a serigrafia, mas assim, em larga escala, é feito com serigrafia o processo de toda a aplicação do filete de óxido. Isso dá uma celeridade ao trabalho e eu acho que é algo novo que a gente pode pensar para o Brasil. Só que é o seguinte, gente, não adianta, eu falo assim, por que as pessoas não ganham dinheiro? Não adianta você pegar um desenho italiano, um desenho espanhol e querer aplicar isso no Brasil. Não é a nossa cara, não é a nossa, né, a nossa identidade. Isso. Então, nós precisamos criar desenhos que remetam ao nosso Brasil, a nossa identidade ou a identidade do Brasil, porque o que eu vejo em relação principalmente à corda seca é muita cópia, sabe? Ou pelo menos se não é cópia, algo que parecido com o que alguém já fez, né? Então acho que isso é uma coisa que a pessoa precisa se conscientizar e que na parte de revestimento, ó, para você ver, nessa quarentena, o setor de construção não parou, César. As construtoras estão tudo aí. Então a gente tem condições de fazer coisas, painéis para banheiros, a gente tem condições de fazer ladrilho super bacana. Eu não faço isso porque eu já tenho muito trabalho, mas é uma vertente que assim, na área artesanal tá parado, as pessoas não abriram, só que tem que ter um trabalho em cima disso, tem que ter divulgação, um bom trabalho, né, para poder chegar até lá. Tá. Vamos responder só uma pergunta aqui rapidinho. Gente, Tem esmalte. Tempo? Tem tempo, porque já tem mais coisas. Ainda tem mais coisa aí, o tempo tá indo embora. Vai lá, fala aí então, vai lá. Bem rapidinho, Segue bem aí. rapidinho. Ó. Não, vai, pode falar. Não, é que a pessoa perguntou de esmalte. Esmalte que a Pris está falando é o que ela tem aí no ateliê que ela vende, que funciona para baixa e alta temperatura, tá? Agora ela está falando de alta temperatura. Para divulgar o meu esmalte, mas, gente, para Sim. fazer a corda seca, todas as marcas têm um esmalte específico para corda seca. Então, se você usa Amaco, Duncan, lá, pergunta para a pessoa qual é o ideal para a corda seca, que elas vão te indicar, tá? Agora, o Rizzi já respondeu aqui. Evidente que eu quero vender aqui o meu esmalte. Lógico, lógico. Serena, vender a linha Pinceladas e Gotas e ó, com desconto super especial nessa quarentena, César. Aí, ó, entra em contato lá. Segue aí, Pris, mostra aí, porque senão o tempo nós ainda tem uns 10 minutos aqui. Tá vendo isso? Sim. Também foi feito, ó, eu só fiz os triângulos, apliquei as tintas com o aplicador e por cima passei um outro esmalte de efeito, ó que legal. É uma variante da corda seca, bem bacana e que forma um falso mosaico, tá bom? Sim. Deixa eu ver, o que mais, César? Que eu falei que ia aqui. Nossa, eu não esperava que fosse tanta informação. Ó, isso daqui foi queimado em 1240 graus, tá? Então, ó, foi feito um filete com tinta corante que ela até ficou meio áspera, porque é uma tinta de baixa, o filete, e em alta ela ficou áspera. E eu apliquei um esmalte importado, tá? Para cone 5 ou 6, uma mistura de esmaltes de efeito, ó, tá vendo? Perfeito. Esse tipo de pintura aqui tem vários ateliês que faz. Lá a Luciana, lá de Vinhedo, a Lu Tomás, minha amiga também, que é especialista nessas coisas importadas, tá? Então, eu indico. Então, assim, gente, a corda seca e suas variações tem um mundo, né? Porque eu, quando aprendi, só me falava em corda seca. Até então, eu descobri que podemos criar N variações aí. Fantástico, fantástico. Porque, assim, essa é a dúvida do pessoal. Você vê que a Pris mostrou aí baixa, de alta, com esmalte de efeito, com filetes feitos de engobe, com filetes feitos com lápis, depois transparente sobre, dá para você fazer. Então, uma vertente muito grande. Tanto que, assim, não dá para você ir lá e fazer um curso de uma coisa só, porque tem uma... Né? César, então, eu até, de vez em quando, aparece um pessoal para fazer... Eu tenho um curso de corda seca que eu falo assim, que é um apanhadão de um dia.
Mas as pessoas têm que ter consciência que se ela não tiver experiência em nada, ela vier aqui fazer o curso de corda seca em um dia, ela não vai aprender absolutamente nada. Esse curso de um dia é para quem já é professor, para quem já tem conhecimento com esmalte. Então, ele vem fazer uma reciclagem. Ele passa um dia comigo, tem um almoço legal e eu passo todas as técnicas da corda seca. Agora, para quem não tem experiência, eu acho que um bom curso de corda seca, ele dura aí entre 3 a 5 dias, viu, César? É impossível em um dia só você... Num dia, porque a gente, assim, o máximo que uma pessoa consegue ter aula, César, é de 6 a 8 horas por dia. Se você marca 8 horas, tem o tempo que a gente fica conversando, blá, 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 blá. Então, geralmente, eu já falo, o meu curso é assim, 6 horas é de curso. E depois a gente tem almoço, tem conversa, bate-papo, né? Mas não dá. Um dia só, realmente, são só para professores que queiram fazer um curso de reciclagem e pegar a técnica mais rápido e ir embora. E no curso, eu não falei aqui, mas no curso eu falo a marca de todos os esmaltes, né? Eu não sou uma pessoa assim mesquinha que eu tô aqui fazendo a live vendo o meu peixe, mas Sensacional. No curso eu cito todas as marcas que tem, quais as tintas que dá para fazer a corda seca. Mesma coisa quando eu vou fazer de argila, eu vendo Pascoal, os meus cursos são dados com argila Pascoal, mas eu falo, se você quiser trabalhar, nós temos essa marca. Então eu cito todo mundo, tá? Tá certo, tá certo. É isso aí. Gente, a paixão da Pris aí pela cerâmica, vocês já puderam ver aí, né, o tanto de coisa de informação que ela trouxe para a gente nesse pequeno espaço de tempo, mas já deu para vocês terem uma noção aí de como é que é o processo da corda seca, alguns resultados. Entrem lá depois, dá uma conferida no trabalho da Pris, dá uma olhada lá nas fotos, vê também a rede social dela. Ela está aberta aí para vocês aí. Eu não sei como é que você está enviando produtos nesse período agora, Pris? Eu tô, César, vou passar meu WhatsApp, 11 9 Deixa eu anotar aqui, ó. 11 9989 3194. 998. 30, desculpa, a última parte? 9 9989 3194. 194. O começo tem 3 noves, né? 39 89 3194. 3 número 989 3194. Perfeito. Por que eu estou dando o WhatsApp, César? Porque assim, eu percebi que eu consigo vender muito mais pelo WhatsApp porque o poder de negociação é maior. Se eu coloco alguma coisa no site, eu vou ter que colocar um preço X, o Sedex X, né, tal. Pelo WhatsApp, a pessoa me liga, eu mando informações das peças que eu tenho, das tintas que eu tenho, mando o catálogo. E daí a gente resolve. Às vezes a pessoa fala, ai, Pri, não tem esse dinheiro agora. Eu falo, ai, se eu te der tanto de desconto, ai, se você quiser pagar em tantas vezes. Então, eu tenho essa margem de negociação, porque os biscoitos são feitos aqui, os modelados por mim, os de torno ou é feito pelo meu filho ou por um torneiro que é nosso funcionário. E as tintas também são feitas aqui, então eu consigo essa margem de negociação maior pelo WhatsApp, tá bom? Às vezes eu demoro um pouquinho, até 24 horas para responder, mas eu respondo. Tá ótimo. Tá, é isso aí, Pris. Nosso tempo aqui está esgotando também. Eu não quero deixar no vácuo aqui. Eu queria te agradecer mesmo, de coração. Fantástico. Valeu a espera aí, bater esse papo com você. Foi incrível. Todas as informações que você trouxe. E que eu tenho a dizer é muito obrigado mesmo, de coração. E você sabe que pode contar comigo sempre. A gente está aqui pertinho. E muito obrigado mesmo por essa live, tá bom? Eu também que agradeço você, a sua generosidade, a Damari. Vocês sempre foram assim, pessoas muito especiais para mim, César. Eu sei que assim, o que eu passo é aquilo que eu aprendi, as coisas que eu sei. Sim. Eu não costumo guardar segredos, tá? As pessoas entram em contato comigo. E pode contar sempre comigo também, tá? Qualquer dúvida, o que eu puder ajudar. Em relação aos cursos, eu respondo lá pelo WhatsApp. E agora, tá ótimo. Na quarentena, a gente está respeitando, porque é o seguinte, César,
Não é medo de pegar. Eu sei que eu poderia continuar dando aula para 1, 2 alunos, mas eu acho que é um respeito, né, às pessoas. Eu tenho meu marido que tem mais idade, eu tenho filhos, tal. Então a gente está se respeitando. Mas eu logo eu vou mandar marcar as aulas e as aulas serão individuais, tá? Ótimo. Mesmo passando a quarentena, talvez eu não volte mais com as aulas em grupos. Minhas aulas serão individuais ou talvez para 2 pessoas. E vou estar por aí vendo o que a gente pode fazer, novas ideias. Ótimo. Conta comigo também, César. Você é um... Sucesso sempre aí, tá? Tá bom? Beijão para todos. Tchau. Abraço. Manda um abraço aí pro marido, pro filho que tá aí, todos os assistentes aí. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada, César. Fica com Deus. Tchau. Tchau, com Deus. Gente, é isso aí. Meu tempo está encerrando aqui. Tem 20 segundos para agradecer a todo mundo aí. Muito obrigado aí a todos que participaram. Instagram está cortando a gente aqui. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima live. Segue aí no Instagram que eu vou anunciando para vocês as próximas lives, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima. Cortou aqui, ó. 4, 3, 2, 1. Vai me cortar.